Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus, o Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje a palavra está em São João, no capítulo 3, os versículos do 13 ao 17. Hoje a gente celebra na Igreja Católica a exaltação da Santa Cruz, que o nosso pároco aqui, o Padre Eduardo, do titular da Igreja do Divino Espírito Santo, nos ensinou muito bem sobre o que seria essa exaltação. E é o que a gente vai partilhar na palavra de hoje, que nos diz o seguinte: E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Aqui, por isso, levantar, a exaltação da Santa Cruz. O que para o mundo parecia ser a humilhação de Jesus, parecia ser o fim do que Jesus pregava, do que Jesus trouxe, do que Jesus apresentou, na verdade para ele era sua exaltação. Era o momento alto do que ele veio fazer. Ainda que vocês não entendam, ainda que vocês não abracem a minha ideia, ainda que vocês não façam como eu fiz, eu não vou desistir. Ainda que me custe a vida, a morte e morte de cruz, eu não vou desistir. Eu vim para isso, para a vida abundante. Eu vim ensinar como se faz, eu vim mostrar, aprendei de mim, né? Fazei como eu faço, mas vocês não querem? Ainda assim, eu não desisto, eu vou continuar. E no ápice da cruz, hoje, depois de 2025 anos, a gente continua com novos e novos discípulos, com novas e novas pessoas aprendendo do Mestre. Então, foi a exaltação, foi o levantar. O povo que Moisés libertou, o povo que Moisés tirou do deserto, começou a lamentar, blasfemar contra Deus e falando que não aguentava mais caminhar no deserto. Usaram a palavra nojo do alimento que o Senhor estava mandando para eles. É uma palavra muito forte, né? Você ter nojo de alguma coisa ou de alguém. E o maná que caía do céu, o pão que caía do céu, que era a alimentação de Deus para eles, eles conseguiram começar a blasfemar e sentir nojo dessa alimentação por murmurar, né? Esquecer de tudo que passaram na escravidão do Egito. Aí parecia melhor ser escravo do que caminhar para a Terra Prometida, porque a Terra Prometida ela é um caminho. A nossa Terra Prometida ela é um caminho. Por isso a gente precisa exaltar as nossas cruzes, exaltar a nossa caminhada para o reino, para a volta para casa. A gente tem um caminho a percorrer. A gente não está ali num lugar e piscou, fechou o olho e acordou na Terra Prometida. Não, tem um processo. Só que eu vou dar conta desse processo, eu vou assumir esse processo da forma que eu tenho que assumir. E o povo no deserto queria desistir. E aí Deus enviou serpentes para que picassem essas pessoas, para que elas fossem picadas e acordassem, porque elas eram escravas, elas estavam presas e elas precisavam acordar para a realidade, para entender a realidade delas naquele momento. E aí elas morreram muitas pessoas no caminho, né? Morreram muitas pessoas no processo, e essas mesmas pessoas que sobreviveram começaram a pedir a Moisés. Moisés clama a Deus por nós, Moisés pede socorro de Deus para nós. Elas começaram a ficar ali com medo do que estava acontecendo, e Moisés clamou a Deus, Moisés pediu a Deus para que essas pessoas fossem escutadas, né? Que elas parassem de morrer e de serem picadas por essas serpentes. Então, quando
Moisés clamou, pediu a Deus para que essas pessoas, né, parassem de morrer no deserto, Deus orientou. Já que eles estão pedindo, reconheceram, né, que estavam blasfemando, que estavam negando o amor de Deus por elas, né, negando a liberdade de Deus para elas. Deus foi e falou, constrói uma serpente, levanta ela e as pessoas que olharem para essa serpente serão curadas, não morrerão. Assim Jesus conta aqui para Nicodemos, que assim como Moisés teve que levantar uma serpente para que as pessoas olhassem para ela e fossem curadas, né, não morressem, o Filho do Homem, o Deus vivo, Jesus Filho, se levantaria para que nós, crendo nele, quem nele cresce, quem nele visse essa cruz, não morra, mas viva eternamente. Para isso Jesus foi levantado. O ápice, o ponto alto. Ele veio para morrer na cruz? Não, a cruz foi uma consequência. A cruz foi o eu não desisto de amar vocês. Eu não desisto de ensinar como se faz. Eu não vou desistir. Eu vim para isso. Eu vim para isso. Então, a cruz naquele momento era a sentença de quem ia contra o poder daquele momento, quem era bandido, quem era ladrão, quem assassinava, né, as pessoas que cometiam crimes. Então, a condenação era aquela. Naquela época, a condenação era essa, não ia ter como fugir dela. E Jesus mexeu com os poderosos, porque ainda que vocês me peçam para desistir, me peçam para não mexer com os reis, não falar do reino de verdade, não falar do que consiste amar a Deus sobre todas as coisas, que você nunca vai estar sozinho com Deus, eu não vou desistir, eu não vou parar. Não adianta vocês me pedirem, ah não, mas o mundo te pede isso, Jesus. Não, você tem que ficar caladinho para você não mexer com os poderosos. Jesus não queria saber dos poderosos, para ele tanto faz, tanto fez. O reino dele não era desse mundo, ele não queria estar bem com a galera, né? Ele não queria estar ali no status de Jesus, o queridinho de Herodes, o queridinho de Pôncio Pilatos, Jesus, o queridinho ali, o braço direito dos governadores e dos líderes, né, judeus da época, de todos ali, da corja de hipócritas que ele falava, né? Então Jesus não estava preocupado em ser aceito por eles. Jesus estava preocupado em ensinar como se faz. Eu vim, ele é o mestre, ele veio, e eu vim para deixar como vocês vão fazer. E o que eu mostrei é isso, que ainda que esteja pesado, esteja te machucando, esteja sangrando, esteja fazendo você pensar em desistir no caminho, não desista. Não desista, porque a ressurreição só vem depois da cruz. Jesus mostra pra gente hoje na exaltação da Santa Cruz, né, que parece pra gente a primeiro momento, como eu vou exaltar algo que machucou tanto meu Senhor, né? Como eu vou exaltar algo que doeu tanto na carne do meu amor, do meu amado, de Jesus. E ele nos mostra o seguinte, é exatamente isso. Dói, machuca. O seu diagnóstico hoje deve estar machucando muito. A sua dor hoje emocional deve estar machucando muito. A sua depressão, a sua ansiedade, os seus transtornos, a falta de esperança na sua família, a falta de horizonte mesmo, né? Quantos de nós somos pegos às vezes por coisas que tiram realmente o nosso chão e nos fazem achar que não tem mais saída, não tem jeito, daqui do buraco que eu tô, não tem como eu sair. É muita mágoa, é muito ressentimento, é muita dor, é muita coisa ruim. Mas o que Jesus nos mostra? Ainda que esteja assim, a ressurreição só vem depois dessa cruz. O que você vai fazer com a dor que está te alcançando? Né? O que você vai fazer com o que te fere hoje, com o que está te machucando hoje? Jesus, ele veio ensinar o que a gente deve fazer, né? Ele veio mostrar. Ele fala, e da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado. O que a gente chama de, a primeiro momento, sofrimento, dor, desespero, machucado. Para as pessoas daquela época, para os discípulos, para os que andavam com Jesus, parecia o fim, né? Eu larguei tudo para seguir esse homem que acabou numa cruz, que terminou. O reinado que ele falava, que ele, né, era um rei e tal, acabou.
né? Posso desistir aqui, não existe mais reinado. E Jesus fala que ali ele foi levantado, né? É preciso que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele acreditar tenha vida eterna. Por isso, exaltação. Por isso, olhar para a cruz, contemplar a cruz e pensar: eu terei vida eterna se eu não desviar o olhar dele. Eu terei vida eterna se eu não olhar para a esquerda, para a direita, buscar atalhos, tentar outras possibilidades, tentar fugir da minha cruz. Eu não posso. Ela é minha. Eu preciso carregar. Se eu não carregar, ela vai ficar parada. Eu vou tentar empurrar para outras pessoas, eu vou tentar que outras pessoas tenham peso da minha responsabilidade, mas no fim vai cair sobre mim, no fim eu que tenho que dar conta, e sim, vai ter que ser eu. Ninguém vai dar conta por mim. Só que olhando para a cruz do Filho do Homem, contemplando a cruz do Filho do Homem, eu não desisto e eu consigo carregar a minha. O nosso problema é que a gente busca alternativas para a nossa cruz. Isso faz com que ela fique mais pesada, só que a gente não percebe. E a gente não dá conta de carregar. Chega um momento que parece que ela está te sufocando. Que você fala, isso não é para mim, eu não aguento mais, não dá mais. Mas é porque você desviou o olhar. Você não olhou para o Filho do Homem que foi levantado. Você não olhou para a cruz que você deveria olhar. Para a única cruz que faz sentido. Para a única cruz que te faz ter a certeza que depois vem a ressurreição. Todos os outros atalhos para você carregar a sua cruz só fazem com que ela fique mais pesada ainda. Só faz você ter a certeza de que não é para você, que não vai dar, que não tem jeito. Porque, gente, não existe atalho. Se você tá com diagnóstico, se você tá com sofrimento, se você tá com uma depressão, com uma dor, com um casamento morrendo, com um luto para viver, se você buscar atalho para isso, você não vai resolver o problema. Não falar do seu problema com Deus, não conversar sobre o seu problema com Deus, não te apresenta soluções para ele. Você só tá ali enrolando, empurrando um problema que não está sendo resolvido. Você está buscando alternativas, você está buscando formas de calar a dor naquele momento, que sim existe, né? É o famoso analgésico aí que a gente toma. Ele não resolve o nosso problema, não cura a nossa doença, mas alivia a dor, né? E a gente vive buscando analgésicos aí para lidar com situação difícil em casa, com casamento ruim, com relações difíceis com a família, com trabalho difícil. A gente vai buscando alternativas para só ir ali aliviando a dor. Mas não resolve a dor, né? Não olha para o Filho do Homem levantado e fala, não, eu preciso solucionar essa cruz. Aí nunca mais eu vou ter cruz? Não, vai vir outra. Mas se eu sair forte de uma, se eu sair capacitada de uma, com ele eu vou dar conta da outra, e da outra, e da outra, até eu chegar na Terra Prometida. Até eu voltar para casa, porque a gente, mais uma vez vou frisar, quando a gente não fala da nossa morte, a gente acaba dando livre-arbítrio pra gente viver uma vida mais ou menos. Nunca vai chegar minha morte. Minha morte tá longe. Minha morte, é papo para outro dia. E aí eu vou vivendo assim, né? Empurrando com a barriga, vivendo uma vidinha mais ou menos, vivendo o que dá para viver, do jeito que dá para viver. Me dou o direito de não evoluir, porque, né? A vida já é tão difícil, deixa eu ficar quietinho aqui mesmo, sobrevivendo. Ele veio para que a gente tenha vida, e vida abundante. É cada dia mais forte, cada dia mais realizado, cada dia mais pleno, e sabendo que a Terra Prometida tá vindo. Tá chegando, ela não vai demorar. Basta a gente não tirar o olho do Cristo levantado, do Filho do Homem levantado. Sabendo que aquela cruz possibilita a ressurreição. Somente ela. A vida plena, a vida eterna só vem depois do caminho no deserto. A Terra Prometida só existe depois do caminho do deserto. E é lindo quando ele conclui falando: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Ainda que vocês não recebam essa ideia, eu amei muito o mundo. E quem olhar para o meu filho vai ter vida eterna. Eu não vou desistir do meu projeto. Se o meu projeto for uma morte de cruz, meu filho vai estar lá, cumprindo e concluindo, como Jesus fala, né? Que consome tudo, quando está tudo consumado, ele já entrega a sua vida ao Espírito, né? O seu Espírito a Deus.
e fala que está tudo consumado, é naquele momento, ele não desistiu. Assim a gente também não pode desistir, não parar no meio do caminho, imagina. Pregou um prego no nosso braço, a gente fala, ah, não, o outro não, deixa. Aí eu vou ficar agonizando ali com o prego fincado no meu braço direito e deixando o esquerdo sem fincar, mas eu vou estar sofrendo porque já está fincado o braço direito. Gente, vamos concluir o processo, vamos aprender com ele, vamos pedir a Deus a graça. Não tem como sozinho, tá? Não tô falando assim, ah, Tati, você tá falando que tudo que é sofrimento nessa vida é com o pé nas costas que a gente passa. Claro que não. Sozinho, você vai ficar no fundo do poço mesmo, você não sai do lugar. Mas você não pode desviar o olhar de onde você tem que olhar, que é a cruz, que é o alto. É pro nosso amor. Jesus veio para isso. Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho. É para isso. Não tem outra forma de viver. É olhar para ele, capacitar e seguir. Ele vai te dar as condições. Se a cruz foi apresentada, você tem condições de concluir ela. Só que você tem que firmar o seu olhar no Cristo levantado. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não buscar atalho. É buscar a solução, não atalho, não analgésico. Eu quero resolver, né? E ir com ele. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Não existe condenação por parte do projeto de Jesus, né? Quem se condena são as pessoas que se fecham a essa verdade, que não querem enxergá-lo como Senhor de sua vida. Né? Eu não posso pegar a Bíblia toda com tanto ensinamento, com tanta coisa que Jesus deixou escrito aqui pra gente, né? E fora o Novo Testamento, o Antigo Testamento também, com tantos profetas, tantas coisas acontecendo, pegar um único versículo que eu gravei é que Deus é amor, só escolher isso, Deus é amor, e não buscar evoluir, não buscar sair do lugar, não buscar viver esse amor. Ele veio para isso, para que eu aprenda desse amor, que eu aprenda a amar, né? O amor perfeito. Então eu tenho que focar em tudo que ele deixou, olhar para ele, não desviar o olhar e ter a certeza que a vida eterna é logo ali, que o paraíso é logo ali. E se Deus nos der a graça da gente viver firme nessa palavra, por isso a gente busca, né, aprender e aplicar na nossa vida, não é só ler uma vez ou outra ou aprender nas homilias e não colocar em prática, né? A gente precisa colocar em prática, com ele, por ele e para ele. Sozinho não dá, sozinho não vai rolar, mas com ele você vai alcançar lugares que você nem imagina. Amém? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.